Gente, o tema da mensagem hoje é a casa que recebeu Jesus. A Bíblia trata em vários momentos sobre algumas casas que receberam Jesus. Jesus, durante o seu ministério ali no Novo Testamento, ele passou por algumas casas e eu queria tratar de uma específica hoje, mas quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, a gente vê que na casa de Pedro, Jesus ele vem com cura. Na casa de Levi, Jesus chama pecadores. Na casa de Zaqueu, ele declara salvação. Na casa de Jairo, ele vence a morte. Mas eu queria que a gente olhasse hoje para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E Lucas, ele começa dizendo que Marta recebeu Jesus na sua casa. Antes de algum ensino, antes de alguma correção que Jesus tenha dado ali naquele momento, primeiro teve que acontecer uma porta aberta para Jesus entrar. E isso ensina algo para a gente, isso mostra para a gente que Jesus continua alcançando as pessoas do jeito que Ele quer. E Jesus continua entrando em casas e transformando a vida de pessoas. Eu queria que você abrisse comigo o texto bíblico em Lucas capítulo 10. A gente vai ler o versículo 38 para frente. Lucas, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 38 até o 42. Não sei se é a sede, mas essa água tá boa. Eu tô lendo na versão NVI, não sei qual é a versão que você tá. Lucas 10, versículo 38, vai dizer: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Eu te peço, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não seja a minha voz, que seja a Tua voz. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, Senhor. Que possamos entregar um culto racional, Senhor. Que possamos entregar o nosso melhor para o Senhor nessa noite. E que possamos sair daqui transformados pela mensagem do Teu Evangelho. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus aqui, ele está saindo da estrada, ele está saindo de um caminho e ele está entrando numa casa. Jesus aqui, ele para o que ele está fazendo, ele para a trajetória que ele está seguindo e ele entra numa casa, e isso não acontece por acaso. A verdade é que Lucas está mostrando para a gente que o discipulado não acontece somente em grandes multidões, não acontece somente na rua, não acontece somente nos maiores momentos do ministério de Jesus, mas que o discipulado acontece também nas casas. Não somente nas sinagogas, não somente nos templos, não somente nas praças. O discipulado também acontece dentro de casa. E Lucas, capítulo 9, a gente vai ver Jesus aqui, ele caminhando em Jerusalém, indo a caminho de Jerusalém, onde ele vai entregar sua vida na cruz, e durante a caminhada ele está formando discípulos. Durante essa caminhada ele está transformando a vida de pessoas.
durante a caminhada dele, ele não está passando pela vida das pessoas e nada está acontecendo. Ele está passando pela vida das pessoas e passando pela vida das pessoas. Ele está gerando impacto na vida das pessoas. E sabe, se Jesus é assim, nós também temos que ser assim. A gente está vivendo um tempo onde parece que somente aquilo que tem a ver com a gente é que importa. Se tem a ver com o meu próximo, deixa para lá. Eu estou caminhando, está me agregando, amém. Não está me agregando, está agregando somente o outro, então eu deixo para lá. Mas quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê um homem que por onde ele passa, as pessoas que estão conectadas com ele estão tendo transformação. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos caminhar desse jeito. Aonde você está, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu pré-vestibular, eu não sei onde você está, eu não sei por onde você passa, mas você precisa passar e levar transformação. Você precisa passar e as pessoas que conversarem com você, as pessoas que tiverem certo tipo de contato com você, precisam conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, existe uma transformação na vida das pessoas. Mas se a gente começa a viver uma vida egoísta, isso não acontece. Porque a verdade é que discipular dá trabalho. A verdade é que se preocupar com a vida do outro dá trabalho. A verdade é que se você começar a orar pelas pessoas que estão ao seu redor, se você começar a falar, Jesus, toma a vida de fulano, Jesus, essa pessoa que trabalha comigo, ela precisa conhecer o Senhor. Jesus, me ajuda a pregar o Evangelho para ela. Você começa a ter uma rotina de desconforto. O que antes era confortável para você, eu vou para o meu trabalho assistindo Netflix, tá tudo certo, acabou, 6 horas, fecha o notebook, né? Quem fez, fez. E eu vou para minha casa, eu vou viver minha vida, e essa é a vida confortável. Mas quando a gente vive uma rotina onde a gente quer discipular as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente quer levar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente começa a ter um desconforto interior, falando, essa pessoa precisa conhecer Jesus. Essa pessoa precisa ter transformação, a gente precisa começar a chorar com aqueles que choram. A gente precisa começar a se alegrar com aqueles que se alegram, a gente precisa começar a parar de olhar para o nosso umbigo, simplesmente. Porque a gente vive um mundo hoje, onde se isso traz benefício para mim e não traz para o outro, está tudo bem. E isso não pode ser assim na vida do crente. A gente estava vendo agora na Copa do Mundo uma grande discussão acontecendo, e aí? Divulga bet ou não divulga bet? A pessoa que está divulgando lá está ganhando milhões, e aí? E aí que se você for parar para pensar, a pessoa ela está ganhando baseado em outras pessoas, perdendo a vida, perdendo uma estrutura financeira, perdendo uma família, porque estão viciadas em jogos. Aí você pensa assim, poxa, mas a pessoa que está divulgando, né? É isso que a pessoa fala, eu não tenho nada com isso, joga quem quer. É igual o cara que está lá vendendo cachaça, você compra cachaça se você quiser, se você não quiser, está tudo certo, deixa eu aqui com o meu negócio. Mas a vida do crente não é assim. A vida do crente, aquilo que a gente faz importa na vida das outras pessoas. A vida do crente, a gente precisa analisar se as nossas atitudes estão levando as pessoas para mais perto de Jesus ou para mais longe. A gente precisa analisar as nossas atitudes, a moral daquilo que a gente está construindo e pensando, a forma como eu estou vivendo, as pessoas olhando para mim, elas se tornam mais parecidas com Jesus ou elas se afastam de Jesus? Gente, Deus me livre e guarde, mas tem gente que quando você olha para a vida da pessoa, você fala assim, se for para ser crente igual a ela, eu não quero ser. Você já ouviu isso de alguém? Isso é horrível, isso é um péssimo testemunho. Mas a verdade é que o Senhor nos chama para viver uma vida onde nós vamos testemunhar a glória dEle. O Senhor nos chama para viver uma vida onde as nossas atitudes não vão ser, está me dando lucro, é bênção, está fazendo benefício para mim mesmo e o outro não estou nem aí, não foi para essa vida que Jesus te chamou. Jesus te chamou para ser uma bênção, não só para você, mas para os outros também. E assim foi o ministério dele o tempo todo. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê isso. E uma das salas de aula
preferidas de Jesus são as casas. E é nesse contexto que a gente encontra aqui Marta, Maria, Lázaro também, que não é mencionado aqui nesse episódio, mas a gente sabe através de João que essa casa era dos 3 irmãos. E Marta recebe Jesus com hospitalidade. Marta recebe Jesus muito bem. Marta abre a porta da sua casa para receber Jesus. Mas a questão é que quando o tempo vai passando ali desse texto, você vai ver nos próximos versículos que Maria, ela senta aos pés de Jesus para aprender, enquanto Marta começa a resolver um monte de coisa. Enquanto Marta começa a fazer toda a logística, toda a burocracia necessária. Você conhece muito bem esse texto. E no meio dessa cena que aparentemente é comum, Jesus está ensinando uma verdade que continua transformando a igreja até hoje. Não existe de fato uma discussão sobre servir e adorar. É uma questão de prioridades. Você precisa adorar, e porque você adora a Deus, você serve. Não é escolher uma coisa ou outra, é fazer os dois. Jesus não está condenando o serviço, mas Ele está ensinando para a gente que o serviço precisa nascer de uma vida que é prostrada aos pés de Jesus. E isso nos leva à principal pergunta dessa mensagem. A pergunta dessa pregação, a pergunta dessa mensagem é: o que Jesus procura quando Ele entra numa casa? Se Jesus entrasse na sua casa hoje, se Jesus chegasse hoje para você, batesse na porta, tocasse o interfone lá do seu prédio, e Jesus fosse entrar na sua casa, o que Ele esperaria, o que Ele procura quando Ele entra numa casa? Primeiro ponto, se você estiver anotando, Jesus procura casas dispostas a recebê-lo. Jesus procura casas dispostas a recebê-lo. Versículo 38. Se você puder voltar comigo lá no versículo 38, o texto vai dizer: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. O texto está falando para a gente que Marta recebeu Jesus em sua casa. O texto, ele começa destacando Marta, demonstrando uma hospitalidade dela. E na cultura judaica, receber alguém em casa era um ato de honra, um ato de acolhimento, um ato de reconhecimento. Receber uma pessoa em casa era uma honra. Aqui a gente vive uma cultura um pouco diferente, né? Se você estiver na praia jogando maltinha com alguém, se fizer amizade com a pessoa, você já está chamando a pessoa para um churrasco domingo na tua casa. Mas nesse contexto aqui, chamar uma pessoa para uma casa é um significado de honra, é um significado de reconhecimento do valor que a pessoa tem. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, a gente estava implantando uma igreja lá, uma igreja Atitude lá. E a gente falou assim: olha, aqui o negócio é um pouco diferente, né? O paulista não gosta muito de receber as pessoas em casa. Como que a gente vai trabalhar célula? E as coisas estão funcionando em São Paulo, glória a Deus por isso. E eu lembro que as pessoas viam com muita honra quando a gente convidava para uma célula. Falava assim: não, beleza, vamos lá na célula. É onde? É no café? É na Faria Lima? Não, é lá em casa, pode ir, está tranquilo. Na sua casa? Tem certeza? Tem. Por quê? Porque quando você chama alguém para a sua casa, isso significa que a pessoa tem um valor para você. Não é verdade? Você não convida qualquer um para a tua casa. Convidar alguém para a sua casa representa um ato de honra, de acolhimento, de relacionamento. Marta, ela não conhecia tudo sobre Jesus. Marta não era perfeita. Marta tinha os seus erros, mas ela abriu a porta. Marta tinha as suas falhas. Às vezes a gente pensa assim: não, eu só vou abrir a minha casa, eu só vou abrir o meu coração para Jesus quando eu viver uma vida perfeita. Quando você conversa com uma pessoa e fala assim: meu amigo, você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa de uma transformação, eu estou aqui para te ajudar. E a pessoa fala: não, cara, fica tranquilo, eu vou para a igreja, eu vou me batizar, mas primeiro deixa eu abandonar o meu vício em cigarro, deixa eu abandonar o meu vício em pornografia, deixa eu abandonar a minha vida de prostituição.
Mas a verdade é que o Senhor, Ele entra na nossa vida, e ao entrar na nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Marta, ela não era perfeita, mas ela abriu a porta para Jesus entrar. E eu sei que você também não é perfeito, e eu também não sou. Mas a gente precisa abrir a porta do nosso coração, para Ele fazer morada. A gente precisa abrir a porta do nosso coração para Ele transformar a nossa história, para Ele transformar a nossa vida. E ao longo da Bíblia a gente vai ver Deus usando inúmeras casas para a transformação de pessoas. A casa de Raabe, a casa do carcereiro de Filipos, a casa de Lídia, a casa de Priscila e Áquila. A igreja cresceu praticamente de casa em casa quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos. Não porque as paredes da casa eram santas, não isso. A verdade não é essa. Mas porque Deus, Ele gosta de transformar lares em lugares onde a sua palavra é anunciada. A verdade é que a hospitalidade sempre foi uma marca do povo de Deus. Receber bem as pessoas sempre foi uma marca registrada daqueles que são filhos de Deus. Abrir a casa sempre foi uma forma de fazer Jesus conhecido. O tempo todo a gente vai ver isso acontecendo na Bíblia. Isso acontece também aqui na nossa igreja. A gente está vivendo um momento agora onde a gente está começando os casos de fé. Você sabe o que é o caso de fé? Se você não sabe, eu quero te explicar. A sua célula, ela vai abrir um casa de fé. Então, cada célula tem lá um número de casas de fé que ela vai abrir. São pessoas que vão abrir a casa e durante 4 semanas elas vão pregar o evangelho para pessoas que elas vão chamar. Você vai chamar a pessoa para ir para a tua casa. Falar, olha só, eu quero orar pela sua vida, eu não sei se você está passando por algum tipo de necessidade, eu não sei se você quer oração por algo, mas a gente está fazendo uma vez por semana lá na minha casa algo, eu gostaria de te chamar para um lanche, a gente vai orar especificamente por isso, fica tranquilo, não é um compromisso que você vai ter que fazer, mas eu estou te convidando para fazer parte disso comigo, é só 4 semanas. E a gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo caso de fé. Isso é um caso de fé, é simplesmente você abrir a sua casa para pregar o evangelho. Somente isso. E a verdade é que quando a gente abre a nossa casa como um casa de fé, quando a gente abre a nossa casa para uma célula, quando a gente abre a nossa casa para Jesus fazer parte, quando a gente abre a nossa casa como um missionário, o Senhor é capaz de operar maravilhas. O Senhor é capaz de tocar pessoas. Talvez Deus não esteja procurando uma plataforma, talvez Deus esteja procurando uma mesa. Uma conversa com alguém que você vai ter, que vai transformar a vida dessa pessoa. Talvez Deus não esteja procurando um auditório cheio como esse aqui. Talvez Deus esteja procurando uma família disposta a dizer, Senhor, usa a minha casa para a tua glória. Usa a minha casa para transformação. Quem sabe a próxima pessoa a entregar a vida para Jesus não vai ser aqui no culto. É legal quando o culto termina, a gente faz o apelo e alguém aceita Jesus aqui, é maravilhoso. Mas isso pode acontecer na sala da sua casa. Isso pode acontecer num casa de fé que vai abrir lá na tua célula. Isso pode acontecer no momento mais simples da tua vida. Porque aqui acontece, mas nas casas também acontece. Segundo ponto, Jesus procura corações que permaneçam perto dele. Jesus procura corações que permaneçam perto dele. O versículo 39 vai dizer, Maria assentou-se aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Lucas aqui, ele está fazendo um contraste. Marta abriu a porta, Marta recebeu Jesus, mas quando eu olho para esse texto, eu imagino o seguinte, Marta abrindo a porta, falando assim, Jesus, rapidinho que o feijão está no fogo. E ela sai correndo, e Maria já vem, já reconhece que ela precisa de Jesus, já reconhece que ela precisa aprender, e ela senta aos pés de Jesus. E na cultura judaica também, quando isso acontece, essa é a posição de um discípulo. Um mestre ensinando e os discípulos sentados ao redor.
aprendendo, interessados em tudo aquilo que está sendo dito. Ela está perto, ela está escutando, ela está aprendendo com Jesus. Enquanto isso, Marta está servindo. E a palavra usada aqui para o serviço de Marta é diaconia, ou seja, ministério. Ela está exercendo algo que é lícito. Marta aqui, ela está fazendo o que é necessário. Ela está prestando um serviço de honra ao Senhor. O problema é que Lucas vai dizer que ela está distraída com muitas coisas. A palavra aqui também transmite a ideia de alguém que está sendo puxado em várias direções. Uma pessoa distraída é uma pessoa que está sendo puxada em várias direções. Uma pessoa distraída é aquela que, por mais que ela esteja fazendo uma coisa, ela está fazendo isso, mas ela está pensando em outras coisas. Ela continua servindo Jesus, mas já não desfrutava de Jesus. Ela continuava servindo Jesus, mas ela estava distraída. Ela continuava servindo Jesus, mas ela não estava com o coração no lugar certo. Ela já não desfrutava da presença de Jesus. O serviço passou a produzir ansiedade. O serviço passou a produzir comparação. O serviço passou a produzir reclamação. E Jesus, ele não manda Marta abandonar o serviço. Ele chama ela de volta para a prioridade. Concorda comigo? Se você voltar lá no texto, versículo 40 vai dizer: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, então, aproximando-se dele, perguntou, Marta para Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus não manda ela abandonar o serviço, mas ele está chamando ela de volta para a prioridade. Porque a verdade é que a presença vem antes, de verdade, a presença de Deus, ela vem antes da produtividade. Eu sei que a gente vive numa cultura onde a gente acha que se a gente estiver sendo produtivo, está tudo certo. E é maravilhoso ser produtivo, eu amo ser produtivo. Mas a verdade é que ser produtivo sem a presença não me leva a lugar nenhum. Ser produtivo sem a presença me deixa ansioso. Ser produtivo sem a presença me deixa reclamão. Se eu chegar aqui e eu começar a ser produtivo sem a presença, eu vou começar a perturbar a vida de um monte de gente. Mas a verdade é que o Senhor te chamou para buscar primeiro pela presença dEle. E a produtividade vem de acordo com o que você está recebendo dEle. Porque a verdade é que Marta aqui, ela poderia estar tranquilinha, né? Pensa comigo, lá, lavando a louça dela, fazendo o que ela estivesse fazendo, botava um corinho para tocar, né? Não sei se você já fez isso, mas lavar a louça com corinho de fogo, meu amigo, você não precisa nem comprar lava-louça, é maravilhoso. Não sei como é que nenhum vizinho reclamou lá em casa ainda, mas é muito bom lavar a louça ouvindo um corinho de fogo. Lavando lá a louça dela, ouvindo um corinho de fogo, tranquila, ela não iria perturbar Jesus lá falando da irmã, porque ela foi falar da irmã. Ela quis dizer que a irmã dela não estava fazendo nada, que era importante. Mas a verdade é que a irmã dela tinha entendido algo: se Jesus está na casa, para tudo e vamos ouvir o que ele tem para ensinar. Se Jesus está na casa, ele é a prioridade. É necessário servir a Ele? É. É maravilhoso servir a Ele. Gente, eu amo servir Jesus. Eu amo. Mas se a gente começar a fazer isso aqui sem a presença, vira uma reunião qualquer. Sem a presença de Deus, cada um de vocês que está aqui dentro, esse prédio, não sei se você sabia, mas isso aqui era uma agência de carro, sabia disso? Há 5 anos atrás, isso aqui era uma agência de carro. Aqui era uma oficina, tem inclusive um parafuso aqui que eu já furei meu pé aqui jogando bola uma vez. Isso aqui era um prédio comum. Posso te falar? Continua sendo um prédio comum. O que faz distinção do que era antes para o que é agora é a presença de Deus.
Por quê? Porque esse prédio é santo? Não. Porque a gente vem para cá e a gente escolhe adorar Ele em espírito e em verdade, eu e você. A gente precisa voltar ao lugar da presença. Esse texto confronta eu e você. A gente cansa de falar aqui, é possível servir na igreja e estar distante de Cristo. É possível você organizar eventos e mesmo assim você está negligenciando a oração. É possível você trabalhar para Deus sem caminhar com Deus. E é por isso que quando a gente fala aqui de célula, quando a gente fala aqui de você abrir um casa de fé, não é simplesmente para produzir um número. Não é simplesmente para você fazer uma reunião qualquer. Porque a verdade é que o casa de fé não pode ser somente uma reunião organizada. A verdade é que o casa de fé precisa produzir uma casa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez uma pessoa que falou para você que ia levar um lanche na célula não vai levar, vai esquecer esse lanche. Talvez alguma coisa vai sair não conforme o esperado. Talvez o café esteja com açúcar demais. Talvez alguma coisa saia errado. Talvez alguém esqueça uma decoração que iria fazer. Mas a verdade é que isso não importa. Um ambiente onde Cristo é percebido, tudo é transformado. Eu sei que a gente quer excelência, mas a gente precisa buscar uma excelência que nasce da comunhão com Jesus. Às vezes a gente está dando foco nas coisas que são erradas, entende? A questão de Marta e Maria aqui era somente uma questão de foco. Às vezes você está dando foco para coisa errada. O que você precisa fazer na tua vida de verdade é buscar por Jesus. O que você precisa na sua vida de verdade é ter Jesus como prioridade. E você está preocupado com outras coisas. Você está pensando, eu preciso melhorar a minha condição financeira, eu preciso resolver essa área da minha vida, eu preciso arrumar uma namorada e casar, eu preciso isso, aquilo, e você está preocupado com várias coisas. E tem várias coisas que são lícitas você se preocupar, mas o teu foco precisa estar na presença de Jesus. Porque senão, Jesus entra na casa, você abre a porta para ele e fala, Jesus, fica tranquilo que Maria está aqui. Maria fica aos teus pés, fazendo tudo aí, aprendendo com o Senhor, mas deixa eu resolver, porque eu tenho outras coisas mais importantes. Mas Jesus precisa ser a coisa mais importante da nossa vida. Jesus precisa ser a coisa mais importante da nossa história. Jesus é tudo que nós temos. E a gente precisa viver desse jeito. A gente precisa viver de uma forma onde a gente vai entender que Jesus é tudo aquilo que nós temos. Será que a gente está vivendo assim ou não? Ou será que o tempo está passando e você está somente distraído? Terceiro e último ponto, Jesus deseja usar as nossas casas para alcançar outras pessoas. Jesus deseja usar nossas casas para alcançar outras pessoas. Essa não foi a única visita de Jesus. Em João capítulo 11, nessa mesma casa que a gente está falando aqui, Jesus consola Marta e Maria, e tem todo o episódio onde Lázaro é ressuscitado. Em João 12, nessa mesma casa, Maria derrama perfume sobre Jesus em adoração. Essa casa ficou conhecida porque Jesus era bem-vindo ali. Não é lindo isso? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus entrando nessa casa e coisas acontecendo, mas não é somente nessa passagem, a gente vê essa casa sendo mencionada várias vezes, porque Jesus não entrou lá uma vez só. Jesus era bem-vindo sempre nessa casa. Quando Jesus ele permanece numa casa, vidas são transformadas. Quando Jesus permanece numa casa, famílias são restauradas. O evangelho, ele alcança pessoas. A verdade é que nós não salvamos ninguém. Quem salva é Cristo. A gente não tem poder nenhum. Quem tem poder é Jesus. Mas Deus, ele decidiu anunciar essa salvação através da sua igreja. E muitas vezes isso acontece dentro de uma casa.
A verdade é que é possível sim a gente abrir a nossa casa. A verdade é que é possível sim Deus transformar a sua casa num lugar de esperança. Vou falar para você, é legal comprar algo material, é maneiro. É legal ganhar dinheiro, é legal, é maneiro. É legal cumprir algum sonho, dar um check na tua agenda lá que você fez algo que você tinha um propósito de fazer, é legal, é maneiro. Mas vou falar para você, abrir a sua casa para a pregação do Evangelho e você vê uma pessoa perdida, você vê uma pessoa viciada, você vê uma pessoa que está com pensamentos suicidas, entrar na tua casa, através de uma célula, através de um casa de fé, ter a vida transformada, depois você vê essa pessoa aqui na igreja crescendo, se desenvolvendo, não tem preço que pague. Não há preço que pague em você pregar o Evangelho para uma pessoa e você ver essa pessoa sendo transformada. E você pensar, meu Deus, que privilégio é ver isso acontecendo dentro da minha própria casa. Que privilégio é ver isso acontecendo na minha igreja. Que privilégio é ver isso acontecendo na minha célula. Imagina aí um casal sendo restaurado. Imagina aí um adolescente encontrando propósito, uma família inteira conhecendo Jesus. Esse é o propósito do Casa de Fé. Não é multiplicar reuniões, não é simplesmente fazer mais alguma coisa, mas é multiplicar discípulos. É fazer com que mais pessoas sejam encontradas. A gente não quer simplesmente mais casas abertas, a gente quer corações abertos. A gente quer ver pessoas sendo encontradas pelo Evangelho. Porque a verdade é que casas sendo abertas sem o Evangelho são só casas. Casas que são abertas somente por uma resenha, continuam sendo casas. Mas onde Cristo é anunciado, onde Cristo é pregado, essa casa torna-se um instrumento nas mãos de Deus. A verdade é que Jesus, ele entrou na casa de Marta e ele encontrou uma família imperfeita. Ele encontrou uma mulher ansiosa, ele encontrou outra mulher aprendendo, encontrou pessoas em processo, mas mesmo assim ele entrou. Jesus não falou, só vou entrar nessa casa depois que vocês resolverem esses BOs aí. Ô Marta, larga o feijão aí, enquanto você não largar o feijão, não vou entrar. Não é isso. Mesmo com pessoas imperfeitas, mesmo com pessoas em processo de melhora, Jesus entra nessa casa. Porque isso é graça. Isso é o Evangelho. Talvez hoje você pense, minha casa não é perfeita. Nem a de Marta era. João, você não está entendendo, a minha família tem problemas. A deles também tinha. Mas Jesus entrou na casa deles mesmo assim. Às vezes, para a gente servir Jesus, às vezes, para a gente chegar para o nosso líder e falar assim, cara, eu quero ser o anfitrião da próxima célula, a célula que vai multiplicar, pode ser na minha casa. Às vezes a gente pensa assim, não, sabe o que é? É que eu preciso ter tudo do bom e do melhor. Você não precisa. Não, mas sabe o que é? É que os meus pais não são crentes. Será que isso não é uma oportunidade de pregação do Evangelho para os seus pais? Para a sua família, para os seus irmãos? Não, João, mas sabe o que é? É que se a gente for parar para pensar, são várias coisas que a gente vai colocando numa expectativa de que as pessoas têm que chegar na nossa casa e admirar a nossa casa e pensar, nossa, como a família dele é perfeita. Não existe pessoas perfeitas aqui, nem você nem eu. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê pessoas imperfeitas que escolhem abrir a porta das suas casas para aquele que é perfeito entrar. E quando aquele que é perfeito entra, aí ele coloca tudo no lugar. A verdade é que é um privilégio para a gente servir Jesus. Hoje Deus, eu tenho certeza que Ele está chamando pessoas aqui para abrirem as suas casas para um casa de fé, para ver pessoas se rendendo ao Evangelho. João, mas sabe, eu nem paro em casa, mas eu estou o tempo todo lá, sei lá, no meu trabalho, abre um casa de fé lá no seu trabalho também.
Começa a pregar o evangelho lá. É um estudo de 4 semanas onde você vai apresentar o evangelho para a pessoa, você vai apresentar o que é pecado, o que Jesus fez, como que Jesus nos transforma. É muito simples. A gente tem o material todo pronto, você só precisa se colocar no lugar de disponibilidade. Você só precisa mandar uma mensagem para o seu líder de célula hoje e falar assim: conta comigo, eu quero abrir um casa de fé. Conta comigo, eu quero fazer parte disso. Conta comigo, eu quero ver pessoas entregando a vida para Jesus através daquilo que eu vou fazer nesse lugar. Talvez Ele esteja chamando você para abrir uma casa. Talvez Ele esteja chamando você para servir nessas casas de fé, para colar no seu líder, para pregar o evangelho para as pessoas. Mas antes de tudo, Ele está chamando eu e você para permanecer nos pés dEle. Jesus está nos chamando para um lugar onde Ele vai estar ensinando e a gente vai estar sentado aos seus pés. Antes de Jesus, Ele transformar uma casa, Ele transforma um coração. Talvez hoje você tenha percebido aqui que você conhece sobre Jesus, mas você nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você pense assim: eu tenho alguma informação sobre Jesus, eu sei algo sobre Jesus, mas você nunca fez uma oração dizendo: eu quero Jesus na minha vida de verdade. Eu quero ser transformado por esse Jesus. Assim como Marta abriu a porta da sua casa para receber Cristo Jesus, hoje Jesus convida você a abrir o seu coração. Jesus convida você a abrir as portas do seu coração imperfeito, para que Ele possa entrar e transformar a tua vida. Porque a verdade é que Jesus ressuscitou, Ele oferece perdão para mim e para você, Ele oferece nova vida, Ele oferece salvação a todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que deseja viver uma vida nova. Se hoje você deseja entregar sua vida para Jesus, se hoje você deseja mudar de vida, esse é o seu momento. Não endureça o seu coração. Não feche o seu coração. Não pense assim: não, deixa para a semana que vem. Não, deixa para quando eu melhorar. Entenda. Jesus, Ele veio para pessoas imperfeitas. Ele transforma a nossa vida. Se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria de um Salvador, mas nós precisamos de um Salvador. Eu e você, nós precisamos de um Salvador. Eu queria convidar toda a igreja a fechar os olhos agora nesse momento. E eu queria que, se você deseja entregar sua vida para Jesus, você fizesse uma oração comigo. Eu vou fazer uma oração aqui. E a única coisa que você precisa fazer, se você deseja fazer isso, é repetir essa oração comigo. Aqueles que já conhecem Jesus, já têm a vida transformada por Jesus, eu vou pedir você para que, de olhos fechados, você começasse a interceder por esse momento. Esse é um momento de verdade, onde nós cremos que existe uma batalha espiritual. E você é um sacerdote, você é um filho de Deus, você tem autoridade. Eu convido você a abrir a sua boca e começar a orar, a falar: Senhor, toca na vida de pessoas aqui, Senhor, quebra cadeias, Senhor, quebra correntes nesse lugar, transforma pessoas aqui. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, repete essa oração comigo no seu coração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Senhor Jesus, muda a minha história. Senhor Jesus, transforma quem eu sou. Eu reconheço hoje que eu preciso de Ti. Eu reconheço hoje que eu necessito de um Salvador. Eu reconheço hoje o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, que a partir de hoje o Senhor possa transformar o meu coração.
Que a partir de hoje eu venha viver uma vida contigo, que eu não venha mais viver uma vida sozinho, não. Eu entendi, eu não sou mais órfão, mas eu sou filho do Senhor. E eu quero viver uma vida como filho do Senhor. Eu quero, Senhor, que a maior alegria do meu coração a partir de hoje seja entender que o meu nome está escrito no livro da vida. Que eu sou salvo pelo Senhor, por isso eu reconheço o Senhor hoje como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, transforma a minha história, transforma a minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu coração, muda, Senhor, os meus planos, muda, Senhor, os meus projetos, me leva, Senhor, a viver os sonhos que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver independente, não, eu quero viver dependente do Senhor. Por isso hoje eu aceito o Senhor. Por isso hoje eu volto para a tua casa, por isso hoje eu volto para a tua presença, por isso hoje eu tomo uma decisão que é de retornar para os teus caminhos, sabendo que o Senhor me encontra e que o Senhor me abraça. Essa é a oração que eu faço, ainda de olhos fechados. Eu queria conhecer você que fez essa oração comigo hoje.